Estamos hoje aqui com mais um Papo Big e o convidado especial desta vez é o nosso gestor do departamento pessoal, Felipe Rocha. Felipe Rocha é graduado em administração de empresas e pós-graduado em gestão de pessoas. Felipe, tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui no nosso Papo Big. Prazer é todo nosso, Felipe. Eu gostaria já de começar com uma pergunta, né, que acho que é uma pergunta para iniciar, né, o nosso bate-papo. Conta pra gente como foi aí a tua história de vida, partindo da tua infância, adolescência, até você decidir o que é que você queria da tua vida. Assim, faz uma retrospectiva breve aí da tua história de vida para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Então, eu sou nascido em Solânia, uma cidade que fica no Brejo Paraibano. Para quem não conhece, é uma das cidades mais frias que existe aqui no Paraíba. Ela chega até a 16 graus. Inclusive, quem não conhece pode ir conhecer, tem muita atração turística lá. Sou filho do José Felipe, que ele trabalhou muitos anos como caminhoneiro. A minha mãe, Maria Aparecida, ela cuidava da gente, né, do lar. Às vezes, quando meu pai estava a trabalho, né, o que é que eu inventava de fazer? Às vezes a minha mãe, ela vendia coxinha, salgado, e aí eu era entregador. Então, aos 10 anos, eu fazia entrega de bicicleta em uma lanchonete que tinha na cidade. Passaram alguns anos, viemos aqui para João Pessoa, aos 12 anos. Aí, chegando em João Pessoa aos 12 anos, veio para cá meu pai, minha mãe e minha irmã. Minha irmã já trabalhava, ela trabalhava em um hotel em Tambaú. Ela trabalhava como recepcionista e aí meu pai continuava trabalhando como caminhoneiro e a minha irmã e minha mãe em casa. Minha mãe, para complementar a renda, fazia crochê, coxas de crochê, ela vendia para o pessoal do bairro mesmo. Ok, Felipe. Já saindo da tua adolescência, entrando na tua vida universitária, conta pra gente como é que funcionou essa questão dessa tua opção até chegar no curso de administração, até ser pós-graduado em gestão de pessoas. Como é que foi essa trajetória aí? Conta pra gente a tua vida universitária, dá uma explanada pra gente como é que aconteceu todo esse processo aí da tua formação profissional. Inicialmente, eu não pretendia fazer essa área de administração ou voltado para o mercado administrativo, enfim. E aí, minha primeira opção no ensino médio foi Relações Públicas. No outro ano, eu fiz um cursinho pré-vestibular e me encantei por Geografia. Nada a ver com a área que eu estou hoje. Além da faculdade, eu trabalhava nessa construtora que eu falei, que era no contrato de jovem aprendiz. Aí, nesse período que eu estava nessa empresa, eu recebi uma oportunidade de uma segunda empresa. Essa segunda empresa já me deu um novo ar na área e aí, a partir daí, teve até uma proposta de receber até uma bolsa universitária, eu fui para essa empresa. Nesse tempo, eu cursei administração e no curso me encontrei. Então, hoje, a administração é o que eu respiro. Muito bacana, Felipe, a sua história de vida. Agora, explica pra gente como é que você fez depois de cursar a graduação. Você optou por fazer alguma pós-graduação ou alguma especialização? Então, na própria graduação, eu já sabia, de forma definida, que eu queria essa área trabalhista. E a partir daí, eu tive a intenção de fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas, porque é uma especialização bastante abrangente, que você consegue identificar quais são os gaps, né, de cada pessoa. E essa pós-graduação, essa especialização me ajuda até hoje a gestão. Excelente, Felipe. Agora, conta pra gente aí qual foi o teu maior desafio nesse período, né, de que você ser uma pessoa que nasceu no interior, depois vir para a capital, se adaptar a
a uma estrutura de quem mora em capital e você se projetar até chegar a ser administrador de empresa e pós-graduado em gestão de pessoas. Conta aí qual foi o teu maior desafio nesse contexto todo? Então, o maior desafio foi a mudança de cidade mesmo, porque no interior a gente tem um ritmo de vida bem diferente aqui da capital, e aqui na capital você tem que se virar. Agora, partindo para o teu lado profissional, né? Você veio do interior, você adaptou na capital, você conseguiu uma formação em administração de empresa, em gestão de pessoas, né? E como é que você se estabeleceu no mercado de trabalho? Qual foi o teu primeiro emprego no mercado de trabalho? O que é que você fez, né? E como é que você chegou até a BIG, que é a empresa em que você atua hoje, né? Como profissional e exercendo a sua profissão na área de departamento pessoal, né? Então, uma das áreas da administração, que é a gestão de pessoas, que é departamento pessoal, você faz muito bem de maestria isso. Como é que foi a tua trajetória até chegar na BIG? Saindo da faculdade até chegar na BIG. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz um processo seletivo para o Senai. Para quem não conhece, o Senai é uma das instituições que existem aqui no Brasil que fornecem cursos profissionalizantes. Eles disponibilizam vagas para jovem aprendiz. Aí nessa rotina de fazer curso no Senai, eu entrei no curso técnico de administração e fiz um processo seletivo para uma construtora, que foi a minha primeira experiência profissional. Nessa construtora eu entrei como jovem aprendiz, tinha todas as rotinas de uma empresa, e aí eu entrei no setor financeiro, eu entrei no setor de contratos, eu entrei no setor comercial e passava também um tempo no departamento pessoal. Eu me identifiquei realmente, foi o departamento pessoal. Essa experiência durou 6 meses, passados 6 meses eu fui efetivado e comecei a trabalhar como auxiliar de departamento pessoal nessa empresa. Passaram 2 anos e aí eu fui ganhando experiência na área. E aí o primeiro desafio nessa empresa foi conseguir tirar férias da gerente. E era uma loucura porque eu não tinha tanta experiência, mas aí precisava que alguém fizesse isso. E aí eu consegui fazer isso, o setor conseguiu rodar tranquilamente. E quando ela voltou de férias, os fluxos normalizaram e seguiu a rotina normal. Que história bacana, Felipe. Você conseguiu se superar, né? Você provou para você mesmo que você é capaz, né? Naquilo que você escolheu seguir como profissional, você provou para você mesmo e para as pessoas que trabalham contigo que você é capaz de ir muito mais além do que você achava que você seria capaz de ir, né? E isso é superar, né? As tuas barreiras, os teus desafios, né? As tuas limitações e provar para você e para as pessoas que você realmente pode ir aonde você quer ir, né? Depende mais de você do que das outras pessoas, né? Então, saindo dessa empresa, qual foi a tua trajetória depois daí, no mercado de trabalho, né? Por que você saiu dela e partiu para uma outra oportunidade? Por que você buscou outra oportunidade no mercado? Aí depois dessa primeira experiência, eu fiz um processo seletivo numa empresa que ela é uma prestadora nível nacional. A diferença é porque o montante de informações era bem maior. Eu cuidava do ponto dessa empresa e, além da rotina que precisava ter aqui na Paraíba, eu cuidava de outros estados. Então era interessante porque eu conseguia ter um network com pessoas de outras cidades. E a partir daí eu vi que existe empresas que têm demandas muito maiores e desafios maiores. Então nessa empresa eu consegui identificar que existia vida profissional fora da minha realidade que eu estava, que era uma experiência de jovem aprendiz. Então, eu fui jovem aprendiz, fui contratado como um auxiliar e depois eu vi que o mercado existia. E foi a partir dessa empresa
que eu consegui identificar os desafios que existiam realmente no DP. Passados 3 anos nessa empresa, eu vi que os desafios que eu estava aprendendo na faculdade precisava ir além. Então, eu tomei a decisão de procurar uma outra empresa, uma outra organização, para poder entender mais do processo em si, do departamento. E aí foi quando eu fui para a indústria. E na indústria é um novo mundo. Na indústria você consegue ver o funcionário, né, que está lá no chão de fábrica até o presidente da empresa. Nesse período fiz outros processos seletivos e foi quando eu conheci a seleção da Big. Isso ocorreu em que período, que ano, Felipe? Esse seu primeiro contato com a Big? E qual foi a função que você estava participando do processo? Você conseguiu êxito nesse processo? Esse processo que eu conheci a Big foi em 2015, então já vão 10 anos. Houve um processo seletivo que foi feito no período, e aí é engraçado porque quando eu fiz o processo, eu não sabia qual era o cargo, qual era a vaga, mas vim fazer. E aí quando eu vim fazer a seleção, eu não imaginava que já era para começar no outro dia. E aí iniciei no outro dia, foi muito rápido, fiz o exame e já comecei a trabalhar aqui na Big como assistente pessoal. E aí conheci outro mundo, que é a área de contabilidade, que a dinâmica que existe no escritório de contabilidade são bem diferentes de outras empresas que eu já trabalhei, mas é uma dinâmica que, apesar das atividades serem um volume considerável, né, de informações, mas é muito bacana porque você não para, então você não consegue ficar ocioso. Um dos motivos da nossa conversa, né, para parabenizar você pelos 10 anos de empresa. Hoje você está fazendo 10 anos de empresa, de Big, né? E aí a gente está vendo que você começou na Big como assistente de departamento pessoal, e aí você começou a se desenvolver dentro da empresa. Conta para a gente essa trajetória tua, né? Essa experiência que você teve, e o que é que mais impactou para você essa tua atitude de mudar, né? De sair, de não continuar com o desafio lá da indústria e partir para um escritório de contabilidade, onde o mundo profissional é diferente, é muito mais abrangente, né? Você vai estar lidando com diversos tipos de clientes, com diversos tipos de atividade, com diversos tipos digamos, de processos de folha de pagamento por conta dessas atividades. E como é que foi essa tua adaptação a esse novo mundo, né? E o que é que te fez acreditar, né, que a Big era o lugar certo para você atuar, né, para você atingir os teus sonhos de crescimento profissional? Então, assim que eu cheguei, em 2015, eu não tinha tanto conhecimento técnico da área como exigia um escritório de contabilidade, que a gente precisa aprender todos os processos. E nisso, eu entrei como assistente, fui aprendendo alguns dos processos que eu não tinha conhecimento, porque nas empresas você não faz todo o processo da área, né? Mas no escritório, sim, você aprende tudo. Comecei a ter uma cartela de clientes. Essa cartela de clientes ela foi aumentando com o tempo. E no que foi aumentando com o tempo, houve a primeira promoção. Durante o exercício do teu cargo de supervisor, onde foi que você foi desafiado aí nesse processo, né? Porque quando você assumiu o cargo de supervisão, né, você assumiu maiores responsabilidades, né? Então não é só a entrega do que era demandado para você, você passou a comandar, supervisionar não só rotinas, mas pessoas, né? Como é que foi esse processo aí para você, esse processo novo para você? Conta aí para a gente. Então, como supervisor, o meu desafio era, apesar da atividade operacional em si que eu fazia, eu também tinha uma oportunidade de estar na gestão. Então, quando tinha ausência da gestora no período, eu que ficava à frente do departamento e aí conciliava o operacional, que era a minha carteira de clientes, com a gestão, e aí ajudava também os demais colegas.
Ok. Aí você parou como supervisor ou você foi desafiado mais ainda ou cresceu mais ainda profissionalmente dentro da BIG? Como é a sua situação hoje dentro da BIG? Em 2021 eu fui chamado pelo Fábio para sala de reunião, não estava entendendo nada. E aí ele foi bem direto, é o seguinte, a gerência está presa de férias e aí eu preciso que você tome conta do setor. Você tem condições? Tenho. Só que eu preciso de uma pessoa para me ajudar, eu sem saber de nada. E nisso, quando passou essas férias, ele me chamou novamente, fez, e aí, foi tranquilo? O que é que você achou? Foi tranquilo. Pronto. Pois agora você vai tomar conta do setor. Você, como é? Sim, você agora vai ser o responsável. Até então eu não estava entendendo, mas aí quando ele explicou, caiu a ficha porque ele tinha me deixado sozinho nesse período das férias. E estou nesse desafio desde 2021. E hoje você faz 10 anos, né, Felipe? 10 anos. 10 anos. Nesses 10 anos, né, faz uma retrospectiva rápida, né? O que é que mais te inspirou aqui na BIG? Quem mais te inspirou aqui na BIG? Quem mais contribuiu com esse teu crescimento profissional aqui da BIG? Né? Quem mais acreditou em você, né? Para que você pudesse dar esses passos, né, de forma contínua e com muito sucesso, né? E mantendo o sucesso, porque é muito querido pelos clientes, né? Pelo que a gente recebe aqui de feedback de clientes, né, a respeito do resultado do teu trabalho. Quem mais te inspirou durante esse processo aí todo, desses 10 anos, e quem mais esteve contigo junto para fazer com que você chegasse aonde você chegou e aonde você está chegando? Então, nesses 10 anos no departamento, eu tive a ajuda de algumas pessoas que foram essenciais para esse meu crescimento e conseguir chegar onde eu estou. E nesse processo dos 10 anos, tem muitas pessoas que fazem parte dessa jornada. Vai ser a Andresa que era a minha gerente no período. Ela é meu braço direito desde então, me acompanha desde o início que eu estou aqui na BIG. E o Pedro. O Pedro também, ele me ajudou muito nesse processo. Pedro, desde que eu entrei aqui na BIG, ele foi muito cordial no processo, me ensinou tudo o que precisava. E essas duas pessoas foram muito importantes para o departamento e também para o meu crescimento. Chegou a hora da brincadeira, Felipe. Vamos dar uma descontraída no nosso papo, né? Sair dessa formalidade, né? Eu acho que o teu contexto de vida como pessoa e como profissional agrega muita informação nesse nosso papo, né? E a quem poderá nos assistir também pode ter como uma referência, né? O teu exemplo de vida, o teu exemplo de dedicação, a tua trajetória, né? Mas vamos para uma brincadeira para descontrair. Eu vou te citar umas frases e você vai me dizer quem diz essa frase, quem é o autor da frase, tá? São frases que realmente são repetidas com você, são características de algumas pessoas que gostam de dizer isso com você, porque são pessoas que te admiram como líder, como pessoa, né? E como amigo, né? Eu acho que enxergam em você, apesar de um líder rígido e às vezes até duro, como você bem colocou, chato, né? Uhum. Mas elas conseguem enxergar em você o traço de humanidade, né? De um líder que você está preocupado com o bem-estar do teu time, né? Sim. Então isso gera uma certa proximidade deles contigo e até assim existe a diferença entre a amizade e a diferença do profissional. Eles conseguem enxergar isso, mas também não podem deixar de externar, né, algumas características tuas, né? E são geralmente externadas em frases que eles costumam dizer contigo. Então, algumas dessas frases eu vou te citar aqui, e aí eu gostaria que tu adivinhasse de quem é a frase. Certo. Tá certo? Então vai ser um jogo bem interessante. São 4 frasezinhas que são ditas por pessoas próximas a você, e você gosta muito dessas pessoas,
e vice-versa, as pessoas têm muito em comum contigo, tá certo? Então, ele é um líder nato. Quem disse essa frase? Quem diz essa frase para você com frequência, do teu time? Vou chutar Rinaldo. Rinaldo? Muito bem, Felipe. Conhece bem o time, né? Tem uma outra frase que geralmente ela é dita também por um outro colaborador da tua equipe, tá? Ele é mais que um chefe, é um pai. Quem é que disse essa frase pra você? Com certeza foi Thales. Thales, né? Exatamente, Felipe, foi Thales. Outra, ele é um excelente professor. Essa frase, essa pessoa costuma falar bastante. Acho que foi Silvia. Foi ela mesma que falou. Parabéns, Felipe, você conhece bem seu time. E tem uma última aqui, né, que eu também, inclusive, eu já ouvi essa pessoa dizer isso. Em algumas oportunidades que ela teve de falar a respeito de você, eu já vi ela colocar. Ele é um profissional que veste a camisa da empresa, literalmente. Foi Eliane. Agora fala pra gente, né? Então são 10 anos de empresa, né? 10 anos que você está atuando aqui dentro da BIG, atualmente com a função de gerente de departamento pessoal, gestor de departamento pessoal. Quais são os teus planos, teus objetivos para os próximos anos aqui dentro da empresa? Então, são 10 anos, é muito tempo de estrada, e o que eu imagino para a BIG e para a minha vida profissional é que haja crescimento, que eu consiga passar conhecimento para as pessoas, que seja disseminado esse conhecimento, não fique só para mim, e que eu consiga fazer com que a minha equipe possa ser um novo líder futuramente. Então, a missão que existe de um gestor é ensinar e fazer com que aquela pessoa siga o que você vem fazendo hoje. Felipe, se você algum dia saísse da BIG, qual era a marca pessoal que você gostaria de deixar na BIG? Ética. Felipe, diante todo esse contexto aí, né, de experiência de vida pessoal e profissional muito bacana, nós gostaríamos muito de agradecer, né, por tua participação, por tua presença, né, muito rico de informação, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, né, para as pessoas que possam provavelmente estar assistindo a esse vídeo, né, e compartilhando dessa experiência de vida tua, né, para usar isso como referência para a vida delas. Que mensagem você deixaria para essas pessoas, né, para poder a gente encerrar o nosso papo de hoje? Eu que agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo, e o que eu quero passar para as pessoas é que é possível, que você acredite no seu potencial, que apesar de existir barreiras, você é capaz de fazer o que você precisa fazer, você é capaz de alcançar o que você precisa alcançar, e só precisa querer. Quando você toma uma decisão e quer, você segue em frente. Parabéns, Felipe. Resumindo aí, para finalizar agora de vez, né, como é que você resumiria a BIG para você? Resume uma palavra. Eu posso dizer que a BIG é a minha família. Muito forte isso, viu, Felipe? Muito forte, porque uma empresa representar uma família para você, onde o laço de família praticamente ele é único, né? E você equiparar a BIG a um relacionamento de família, né, significa dizer que a BIG tem uma importância imensa na sua vida. Parabéns e continue sempre assim. Sucesso sempre, Felipe. Obrigado.